Olá, pessoal. Sou a professora Raquel. A nossa aula de hoje será sobre as funções químicas. Iremos falar sobre bases. Então, vamos para a nossa aula de hoje, então. Nós já aprendemos nas funções inorgânicas. A aula passada foi sobre ácidos e hoje nós iremos falar sobre as bases. As bases é o grupo de compostos que em solução aquosa se dissociam em íons, sendo o íon negativo o radical OH, que seria a hidroxila ou hidróxido. As bases apresentam as propriedades, que nós iremos relacionar agora. A base ela tem sabor adstringente, elas conduzem bem a eletricidade quando em solução, tornam vermelho a fenolfetanaína incolor, torna azul o papel de tornassol vermelho e reagem com os ácidos, produzindo sal e água. Um exemplo, então, tá? O ácido sulfúrico e a soda cáustica, elas reagem com sulfeto de sódio e de água. Ó, então eu tenho aqui na fórmula o ácido... Opa, desculpa, vamos voltar. O ácido ali, então, sulfídrico, né, mais a soda cáustica, que é o N2NaOH, que seria uma base. Então, ó, eu pegando um ácido mais uma base, eu unindo os dois, eu vou formar o quê? Um sal mais água, tá? Então, aqui, ó, exemplos, tá, de bases. Temos o hidróxido de sódio, ou a soda cáustica, que a fórmula é NaOH. Temos o hidróxido de cálcio, ou de pintura, que é o CaOH2. Temos o hidróxido de potássio, KOH. Hidróxido de magnésio, MgOH. Hidróxido de amônia, NH4OH. E hidróxido de alumínio. Tá? São todos exemplos de bases. Ó, a soda cáustica, os detergentes, né, os desinfetantes, como é que se chama aqueles que a gente toma para o estômago, né, os leites de magnésio, são todos exemplos de bases. Como é que a gente faz a nomenclatura das bases, tá? Então, a denominação das bases é dada pela expressão hidróxido, D, seguida pelo nome do elemento. Então, portanto, para a gente escrever o nome da base, a gente sempre vai usar a palavra hidróxido na frente e depois o nome do elemento químico. Ó, eu tenho Al, que seria o alumínio, e OH, que representa ela ser uma base. Então, vamos chamar de hidróxido de alumínio. Ó, KOH. O K é de potássio, né? E o OH quer dizer que ele é uma base. Então, eu vou chamar de hidróxido de potássio. Ó, CaOH2. O Ca é de cálcio. Então, o OH quer dizer que é uma base. Então, vamos chamar de hidróxido de cálcio. E também o mesmo elemento químico, ele pode dar origem a duas bases diferentes, né? Por exemplo, ó, a terminação dele vai ser oso para as bases em que for de menor valência e vai ser ico para as bases que for de maior valência. Por exemplo, ó, eu tenho ferro OH2. Então, ó, como é de menor valência, vai ser hidróxido ferroso. Ó, FeOH3. Como é maior, a terminação vai ser ico, hidróxido férrico. Também a gente escreve o nome das bases sem a terminação oso ou ico, colocando o elemento de algarismo romano. Por exemplo, ali, ó, o ferro OH2, eu posso botar como hidróxido de ferro 2.
E o FeOH3 eu posso botar hidróxido de ferro 3. Algumas bases elas são encontradas nas substâncias usadas no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, o hidróxido de magnésio, ele é presente no leite magnésio, utilizado para combater a acidez do nosso estômago, né? O hidróxido de cal é o cal hidratado, aquele que é usado na construção civil, né, para fazer as casas. Temos o hidróxido de amônia, que é um componente de vários produtos de limpeza vendidos no comércio. E teve um relato que foi encontrado hidróxido de amônia nos hambúrgueres do McDonald's. Foi até uma polêmica e tudo que teve, né? Que encontraram hidróxido de amônia nos hambúrgueres. Que eles faziam a reutilização dos hambúrgueres e daí lavavam a carne com hidróxido de amônia e reutilizavam a carne. Mas o McDonald's diz que isso não é verídico, né? Mas muita gente deixou na época de comer os hambúrgueres McDonald's. O hidróxido de sódio, que ele é utilizado para a limpeza de materiais, no desentupimento de canos e alargamento empregado nas indústrias. O hidróxido de potássio, conhecido como potassa cáustica, né, que é uma base forte que existe na forma de sólidos cristalinos, de coloração branca, opaca e transparente. É extremamente perigoso, em virtude de ser tóxico e corrosivo. Pessoal, então assim, ó, na aula passada nós vimos os ácidos, nesta aula nós vimos as bases. Então eu quero fazer uma retomada na nossa aula passada, para vocês não esquecerem. Lembrando que nós vamos estudar 4 substâncias, né? Que é os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Na nossa aula passada a gente estudou ácidos e na aula de hoje nós estudamos bases. Então o que eu quero retomar com vocês a respeito de ácidos? Que ele tem o sabor ácido, né? Eles reagem com metais ativos, com desprendimento de gás H2. O papel de tornassol fica vermelho e neutraliza as bases. Daí alguns exemplos, eu trouxe aqui o limão, o refrigerante e o ácido sulfúrico. E de bases, que foi que a gente viu hoje, que elas têm o gosto amargo ou adstringente, né? São untuosas ao tato, o papel de tornassol fica azul e neutralizam os ácidos. Então, ó, o ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. Então, se tá ácido demais, a gente usa uma base para neutralizar. Se tá muita base, a gente usa um ácido para neutralizar e assim sucessivamente, né? Então, ó, temos o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né? O bicarbonato de sódio e o hipoclórico de magnésio. Daí eu trouxe aqui para vocês um exercício para a gente fazer, que é parecido com aquele que a gente já fez de ácido, tá? Lembrando que para ser ácido, a fórmula, né, ela tem que iniciar pela letra H. Então, ó, a fórmula iniciou pela letra H, a gente já sabe que é um ácido. Agora, a base, como é que a gente vai saber quando é uma base? A terminação dela tem que ter OH. Então, ó, vocês podem ver que todos esses exemplos aqui, ó, desse exercício que eu trouxe para vocês, todos têm OH no final, tá? Então, e como é que vai ser o nome dele? Sempre vai começar com a palavra hidróxido. Se vocês então verem a palavra hidróxido, vocês sabem que a gente está falando de uma base, tá? E como é que a gente vai saber o nome? Então, OH quer dizer que é uma base, que vai ser um hidróxido, né? E a gente vai olhar a primeira sigla da frente, que aqui no caso é Li, que seria de lítio. Então, a letra A vai ser um hidróxido de lítio, tá? E assim por diante, agora vocês vão fazer os outros exercícios. Ó, lembrando, ó, aqui, ó, tem hidróxido de chumbo 2 e tem hidróxido de chumbo 4. Daí é aquela terminação, né? Se termina com 2, é hidróxido de chumbo 2. Se termina com 4, hidróxido de chumbo 4. Ó, temos aqui também ferro 2, temos cobre 1, ferro 3, cobre 2, ouro 1,
ouro 3, então vai ser conforme esta terminação dele aqui, tá? Então, pessoal, mais uma vez, obrigada pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.